Timóteo, um gigante. Se eu falasse que a minha mensagem teria como título Paulo, o gigante, Pedro, o gigante, João Batista, o gigante, Tiago, o gigante, todos receberiam sem nenhuma estranheza. Contudo, falar que Timóteo é um gigante soa um pouco estranho, mas eu estou convencido disto e a experiência ou as experiências de Timóteo, penso eu, tem muito a nos enriquecer. Então, primeiramente, vou ler os textos que eu selecionei em que o nome Timóteo é mencionado. Depois tirar algumas lições para nós. Eu cheguei agora porque eu estava pregando numa outra igreja. Combinei com o pastor de ele mudar um pouquinho lá a ordem, para eu pregar um pouco antes e sair na comunidade Jesus Vive, que surgiu no contexto dos movimentos chamado Clube Bíblico, que surgiram aqui em nossa igreja. E depois um dos resultados desse Clube Bíblico foi a fundação dessa igreja, que está ali ativa na Praça Weinhagen, fazendo 36 anos, e me convidaram, obviamente, por ser aqui dessa igreja, que tem tudo a ver com aquela igreja, para esta mensagem. Faltou essa pequena explicação aí, logo no começo, que estou dando agora então para os irmãos. Então, eu vou ler os textos que eu escolhi, e apenas ler e depois então fazer as aplicações. O primeiro texto está em Atos, capítulo 16, versos 1 a 5. É praticamente a introdução à vida de Timóteo, uma história muito valiosa para nós. Atos 16, 1 a 5. Paulo esteve também na região de Derbe e Listra, aonde chegou em maio de 50. Em Listra, Paulo conheceu um jovem de nome Timóteo. A mãe do rapaz se chamava Eunice e era uma judia que professava a fé cristã, mas o pai dele seguia a religião dos greco-romanos. Os irmãos de Listra e Icônio tinham Timóteo em alto conceito. Paulo entendeu que deveria levar o rapaz quando continuasse a viagem, mas havia um problema. Timóteo não era circuncidado. Para os judeus, a responsabilidade religiosa da família era da mãe, que não circuncidou Timóteo. Para os greco-romanos, a responsabilidade religiosa cabia ao pai. Assim, para não escandalizar ninguém e poder pregar o evangelho a todos, Paulo providenciou para que Timóteo fosse circuncidado. Depois disso, Paulo, Silas e Timóteo seguiram viagem por diversas cidades. Quando encontravam cristãos, eles entregavam uma carta que os apóstolos e líderes de Jerusalém tinham elaborado como orientado para todos os cristãos, fossem de nacionalidade judaica ou fossem de cultura greco-romana. Esse trabalho de Paulo e equipe contribuiu para que as igrejas se fortalecessem e crescessem em número de convertidos. A segunda menção que eu quero registrar sobre Timóteo está em Filipenses, capítulo 2, versos 19 a 24. Espero em Deus poder enviar Timóteo para se encontrar com vocês em breve. Ele dirá como estou e me trará notícias de vocês. Recebam-no bem quando ele for. Timóteo gosta muito de vocês, de um modo profundo e desinteressado. Enquanto outros buscam satisfazer os seus interesses, Timóteo busca os de Jesus Cristo. Vocês o conhecem e viram como ele é íntegro. Quando estivemos juntos aí, vocês puderam vê-lo em ação. Era como um filho trabalhando ao lado do pai. Foi inesquecível.
É por isso que pretendo enviá-lo a vocês, assim que a minha situação estiver definida aqui. Quem sabe eu recebo a bênção de viajar logo também e de novo passar um tempo com vocês. O terceiro texto que quero trazer é de 1 Tessalonicenses 3, 1 a 4. Primeiro Tessalonicenses 3, 1 a 4. Era tanta saudade que quando passei por Atenas, resolvi enviar até vocês o nosso irmão Timóteo, colaborador de Deus na pregação do Evangelho de Cristo. Ele os fortaleceu, os animou na fé, para que vocês mesmos não permitissem que as dificuldades os abalassem. Essa é a minha missão. Fiz isso quando estávamos entre vocês. Deixei claro que perseguições viriam e elas vieram, como vocês bem sabem. Leio agora 1 Timóteo 1, versos 3 a 7. Quando decidi deixar Éfeso e seguir para a região da Macedônia, no norte da Grécia, pedi que você, Timóteo, permanecesse em Éfeso. Deixei-lhe com a tarefa de evitar que algumas pessoas da igreja ensinassem um evangelho, entre aspas, que não é o de Cristo. Quem procede assim considera que as lendas inventadas e as genealogias intermináveis são mais importantes que o evangelho. Com isso, as pessoas gastam o seu tempo discutindo essas coisas, em lugar de pregar a fé em Cristo. Quero que você, Timóteo, leve a igreja de Éfeso a entender que o mais importante é o amor. Amor que é gerado quando o coração é puro, a mente está sadia e a fé é sincera. No entanto, alguns dos irmãos da igreja se afastaram do que realmente importa e passaram a se dedicar à discussão de temas sem nenhum valor. Eu me refiro àqueles que se apresentam como eruditos na Bíblia, mas que não a conhecem em profundidade. Esses mestres não dominam nem mesmo os assuntos que arrogantemente desenvolvem, uma vez que ensinam que a obediência às leis apresentadas no Antigo Testamento está acima da fé em Jesus. Leio agora 2 Timóteo 1, 6 a 2. Estamos fazendo aqui de um modo uma certa biografia de Timóteo. Segundo Timóteo 1, 6 a 12. Timóteo, meu primeiro pedido é que você reacenda a chama da missão que recebeu do Deus eterno quando impusemos nossas mãos sobre você no culto da sua consagração como pastor. Diante da missão que recebeu, você não pode recuar com medo. O Espírito Santo o capacitou para avançar com coragem, amor e sabedoria. Não tenha vergonha de pregar sobre o que Jesus fez por você. Não tenha vergonha de mim por estar preso em Roma. Lembre-se de que estou sofrendo por causa do Evangelho que o Deus eterno nos anunciou e nos chamou para anunciar. Você sabe que o Deus eterno não nos salvou porque éramos merecedores, mas por causa da graça e que por livre e espontânea vontade Ele nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Quando veio a este mundo, o nosso Salvador acabou com o terrível poder da morte e nos deu a vida eterna. É isso que o Evangelho faz. Fui escolhido para ser mensageiro, missionário e mestre desse Evangelho. É por ser fiel a esse Evangelho que estou sofrendo na cadeia. No entanto, eu não tenho vergonha disso. Eu sei em quem creio. Por isso estou certo de que posso confiar nele de modo absoluto. Não tenho medo de nada. O Deus eterno é suficientemente poderoso para cumprir tudo o que me prometeu, desde agora até o final. E por último, eu leio Filemão, versos 1 a 3. Querido Filemão, quem lhe escreve é Paulo. Estou preso por causa da minha fidelidade a Jesus Cristo. Timóteo, nosso irmão, está comigo. Sou grato por ter você como meu companheiro na fé. Sou grato também à irmã Áfia e ao nosso companheiro Arquipo na pregação do Evangelho. Saúdo a todos da igreja em Colossos, desejando que a graça e a paz do nosso eterno Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo estejam sempre com
vocês. O que nós aprendemos desses textos, vamos chamar aqui, parcialmente biográficos de Paulo, de Timóteo, pela escrita do apóstolo Paulo? A primeira coisa que aprendemos lendo Atos é que Timóteo vivia uma tensão em casa e na vida. E a tensão era esta: o lado materno era cristão, mas o lado paterno era pagão. E eu penso que isso é muito ilustrativo, porque nós vivemos essas tensões. Aqui há filhos em que o pai é cristão e a mãe não é, ou a mãe é cristã e o pai não é, mas ele é cristão, como Timóteo. É um grande dilema que essas pessoas enfrentam. Alguns não tiveram essa dificuldade, eu não tive esse problema, mas muitas pessoas têm essa dificuldade. E Timóteo enfrentou essa dificuldade. Imagine a pressão que o pai dele fazia sobre ele. Imagine a responsabilidade que ele sentia no seu coração por ter recebido o Evangelho através de sua mãe, de sua avó, e ser fiel numa sociedade que era pagã. O cristianismo era uma minoria. Em Éfeso deviam ter 20 ou 30 cristãos. Só isso. Por exemplo, e ele nos ensina que, a despeito das tensões, dificuldades, polarizações, nós podemos ficar firmes na fé que nós abraçamos. E a história de Timóteo é muito enriquecedora, porque Timóteo não só se tornou um cristão, continuou a ser um cristão, ao ponto de, algum tempo depois, ser chamado para ser um pastor. Nem sempre, repito, os nossos berços são tranquilos e suaves. Muitas vezes, extrapolando até a questão religiosa, vivemos em lares cheios de conflitos. E nós somos parte desses conflitos. Alguns de nós crescemos em famílias em que pai e mãe brigavam sem parar. Mas o Evangelho, quando nos alcança, nos ensina como viver, se eu posso usar a expressão, como driblar essas dificuldades, como não sermos atingidos e destruídos por essas dificuldades. Timóteo é um gigante, porque contra todas as possibilidades em contrário, ele recebeu o Evangelho, que aprendeu com sua mãe e com a sua avó, e permaneceu no Evangelho sem nunca se desviar, sempre tendo o prazer de viver e anunciar o Evangelho. Não sei qual é a sua realidade. Talvez seja tensa, talvez o seu cônjuge não seja cristão, talvez seu pai ou sua mãe não seja cristão, talvez você seja o único cristão na família toda. Lembre do exemplo do gigante Timóteo. Essas dificuldades o tornaram ainda mais cristão e não menos cristão. Quanto àqueles que são cristãos adultos, mirem-se em Lloyd e em Eunice. Mulheres admiráveis. Mulheres cujo nome nós sabemos, não por elas mesmas, mas sabemos por intermédio daquilo que elas fizeram na vida do seu filho e do seu neto. Com palavras que sejam coerentes com a nossa vida, com uma vida que transpareça a profundidade da palavra de Deus nas nossas vidas. A segunda lição, verdade, que aprendemos com Timóteo,
ainda em Atos 16, é que o garoto era respeitado na cidade onde vivia e nas cidades vizinhas. As pessoas olhavam para Timóteo e diziam: esse garoto vai longe. E os irmãos aqui, obviamente, os irmãos da sua cidade e de outras cidades, ouviam falar dele, quem sabe ouviram ele pregando, adolescente ainda na sua cidade, na sua igreja de 20, 10, 15 membros. Esse garoto vai longe. Respeitado. Não importa a idade. Eu e você temos que viver de um modo que gere respeito, admiração. Ele tem essa dificuldade, aquela limitação, aquela filiação, aquela dor, mas é admirável. Esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher, minha referência, eu admiro. É muito bonito ler isso quando ele gozava de alto conceito. Um menino, um garoto, talvez 20 anos, 18, ou até menos, ou um pouco mais. Mas as pessoas olhavam e diziam, como a gente, às vezes aqui na igreja, esse aí vai longe. E alguns vão, infelizmente outros não vão. Mas Timóteo granjeou esse sentimento de valor, de honra, pela vida que ele vivia, desde menino, desde muito jovem. A minha vida, a sua vida, nós temos que exercê-la de tal modo que sejamos respeitados. Que quando nós dizemos sim, é sim. E quando temos que dizer não, é não. Quem faz negócio conosco nunca se arrepende. Se dizemos uma palavra que nós vamos, nós vamos. Se dizemos que não vai dar, dizemos não vai dar e não vamos. Com esse aí, dá para conversar. Com esse aí, dá para ser amigo. E as pessoas olhavam para Timóteo e diziam, esse aí vai longe. Nós respeitamos. Esse aí nós respeitamos. Nós, às vezes, isso infelizmente tem sido cada vez mais comum, nos identificamos como evangélicos. E aqueles que nos conhecem, às vezes, dizem, você de fato é evangélico, mas tem uns aí que eu conheço que não são, não. Espero que não digam a nosso respeito. Aquele lá diz que é, mas não é. Que nós sejamos, de fato, homens e mulheres que granjeemos, que consigamos o respeito das pessoas. O Evangelho tem que nos fazer pessoas respeitadas e respeitáveis, como o gigante Timóteo. Mas tem nessa história ainda um outro momento que muito enternecedor. Hoje pela manhã, alguns aqui estavam, eu disse que, se Deus me der vida e saúde, quando terminar a versão da Bíblia, para ser da palavra, eu quero escrever um romance. Um dos capítulos, certamente, imagino eu, será a vida de Timóteo. Quando ele recebe uma oportunidade. Olha que coisa interessante, jovens. Chega um senhor, talvez aí com seus 50 anos, naquela cultura já um velho, e Timóteo ouve que está chegando aí um homem chamado Paulo, pregador, filósofo, orador. Estou imaginando, não está no texto bíblico. O que Timóteo faz? Cola nele. Sabe, jovens, eu acho que vocês perdem muita oportunidade de não colar com os que têm muito a contribuir com vocês. Estou sendo muito franco. Às vezes nós temos aqui um grande músico, nem sempre os músicos colam com ele. Tem que colar com quem já tem anos caminhados, com quem sabe mais do que a gente. Quando eu me encontrava com Russell Shedd, por exemplo, eu ficava só ouvindo, colado, ouvido atento, porque o homem era uma fera. De vez em quando eu telefono para o Luiz Saião. Como é que está, Saião? Como é que está você? Como é que estão as coisas?
procuro colar nele, que eu tenho muito a aprender com ele. E assim tantos outros que eu poderia mencionar aqui. Paulo chegou, Timóteo colou. E o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade. Quando Paulo então começa a andar pela cidade, visitar as casas, vai lá na igreja que se reunia numa casa, fala: está vendo esse garoto aí? É o Timóteo. Conversa com ele. Você vai ver que o cara é bom. Esse garoto tem futuro. Aí Paulo se aproxima de Timóteo. Aí, quais são os seus planos? O que você gosta de fazer? Eu gosto de pregar o evangelho. É? Quer ir comigo na viagem? Aí Timóteo disse: é para já. Porque às vezes a gente fica esperando a oportunidade e ela vem e ela vai. Quer ir comigo? Não, agora não. Primeiro vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sei se minha mãe vai concordar, minha avó vai deixar, meu pai, você sabe. É para já, seu Timóteo, seu Paulo. Quando é que a gente viaja? Temos aqui muitas pessoas que trabalham em empresas e que lidam com essa dificuldade de os jovens não estarem prontos para aprender, só para ensinar, para ouvir a história. Há muitos anos me procurou uma dupla de rapazes que estavam criando um projeto, uma certa organização. Eles não sabiam, eles deviam saber, que eu trabalhei nessa organização. E o departamento que eles agora dirigiam foi eu que fundei naquela organização. Eu contei um pouco da minha história e parei no meio, que não tiveram o menor interesse. Eles iam inventar a pólvora de novo, a roda outra vez. É disso que estou falando. Quando Timóteo vê Paulo chegando, porque quando você chega no lugar, meu irmão, minha irmã, a sua fama chega primeiro, tanto negativa quanto positiva. Isso aí é durão, isso aí é legal. Já chega, né? Quem é professor, né, Nélio? Você chega na sala de aula, chega lá o Nélio para dar aula de física, os alunos olham: esse aí, esse pega pesado. Ele já sabe tudo a nosso respeito, não é verdade? Aí você tem que chegar e ou construir ou desconstruir aquilo que fala a nosso respeito, né? Isso com relação a todos nós. Aí Paulo chegou. Claro que a fama dele chegou primeiro. O homem, Paulo era fora de série. Aí Timóteo disse: vou colar nele. E Paulo disse: quer ir comigo? Ele aproveitou a oportunidade. Pagou um preço. Timóteo pagou um preço para ser missionário. Por exemplo, ele deixou-se circuncidar. Ele não era circuncidado, ele estava contente com aquele problema, com aquela situação. Eu não sou circuncidado, meu pai é grego, não precisa disso. Mas para pregar ao mundo, e Paulo sempre ia pregando. Primeiro, seu método era ir às sinagogas. Como é que ele chega na sinagoga com um garoto que não era circuncidado? Quer ir comigo? Quero, mas tem que ser circuncidado. Quer pagar o preço? É para já, seu Paulo. Foi circuncidado e seguiu com ele na vida. Muitas lições aprendemos com um homem deste. Se eu pudesse dar, além de gigante, um outro adjetivo a Timóteo, eu daria ousado. Um garoto, vamos dizer 20 anos, fazer parte da equipe de Paulo, o super missionário. E quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele pede a colaboração de algumas pessoas. E ele menciona em várias delas, quem lhes escreve é Paulo, com o apoio de Timóteo. Um cara preparado, um cara bem formado, teve uma oportunidade e se tornou alguém grande. Mas tem uma coisa que eu acho muito valiosa. Timóteo aprendeu a ser segundo na vida. Todo mundo quer ser CEO, né? Agora se usa muito essa expressão aí, né? Executivo-chefe. E muitos que não são executivos-chefes pensam que podem ser disso de hoje para amanhã. Sem ralar, sem fazer força. E Timóteo sabe ser segundo. Não tem nenhuma carta de Timóteo. Tem uma carta a
Timóteo. Ele escreve as cartas, mas o autor é Paulo. Ele é apenas o secretário, o digitador da carta, podemos assim dizer. Há muitos anos esteve conosco aqui o pastor Pascoal Piragini Júnior, à época pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, hoje na Primeira de Niterói e presidente da Convenção Batista Brasileira. Então, eu contei a ele uma história que um outro pastor, um grande músico, brilhante, falecido muito precocemente, Marcílio de Oliveira Filho. Eu perguntei a ele numa reunião aqui conosco, os pastores, e falei: ô Marcílio, o que é ser pastor auxiliar? Ele disse: é cruzar a bola para o Pascoal fazer o gol. Nem sempre nós somos o CEO da empresa. Mas nós podemos ser muito felizes levantando a bola para o executivo fazer a cesta, ou cruzando na cabeça dele, quase em cima da risca, para ele fazer o gol. Se nós pudermos ser CEO, o presidente, o diretor-geral, o que nome venha a ter, o pastor titular, seja o que for, graças a Deus. Mas se tivermos ser um funcionário bom, graças a Deus também. É sendo um funcionário bom que vamos ser os executivos um dia. Timóteo, então, nos dá muitas lições sobre a vida. E eu quero acrescentar a última. Timóteo enfrentou, por isso se tornou um gigante, muitos perigos na vida. Paulo enfrentou várias ciladas ao longo da vida e Timóteo estava com ele. Paulo enfrentou muitas oposições internas e externas e Timóteo estava com ele. Digo isso, irmãos e irmãs, porque às vezes nós achamos que a nossa vida sempre vai, uma imagem que se usa, em céu de brigadeiro. Que a nossa vida sempre vai com vento a favor. Mas nem sempre é assim. Nem sempre, para sermos de fato cristãos, nós seguimos na onda. Muitas vezes seguimos contra a onda. Mas se é contra a onda que a palavra de Deus nos manda seguir, não temos outro lugar, outro modo, outro estilo de caminhar, a não ser contra a onda. Eu quero então terminar com essa palavra que Paulo diz a Timóteo, especificamente na carta que dirigiu a ele, quando diz: Timóteo, eu quero dizer a você o seguinte, eu quero lhe dar essa recomendação. Diante da missão que recebeu, você não pode recuar com medo. Hoje pela manhã, culto das 9 das 11, mencionei um pouco as dificuldades pelas quais nós vivemos diante de tantos pensamentos, seduções e ilusões pelas quais nós passamos. Guerras, conflitos, polarizações, medos, que vão gerando em nós uma insegurança de viver. E Paulo então diz: Timóteo, diante da missão que você recebeu, você não pode recuar com medo. O Espírito Santo o capacitou para avançar. E aqui Paulo usa 3 substantivos: coragem, amor e sabedoria. E o apóstolo Paulo não coloca essas 3 coisas uma separada da outra. Ele coloca as 3 coisas em conjunto.
Não basta ter coragem, porque uma coragem sem sabedoria gera muitas dificuldades. Não basta, por exemplo, ser sábio e não agir. É preciso ação e é preciso que essa ação seja feita com sabedoria e seja feita com amor. O Espírito Santo capacitou você para avançar com coragem, amor e sabedoria. Aqui o apóstolo se referia a Timóteo como pastor. Mas eu posso aplicar isso a nós como cristãos, a nós como pais, a nós como profissionais, a nós como chefes, a nós como empregados, a nós que temos uma missão, e Deus nos deu uma missão, a nós que, o contexto aqui específico de pregar o Evangelho, mas posso ampliar isso em qualquer coisa que fizermos na vida. Deus nos capacitou. Eu tenho enfrentado esse dilema comigo mesmo. Ao fazer essa versão prazer da palavra, eu não tenho a sabedoria necessária. Mas Deus me capacitou, Deus me chamou, e Ele vai me ajudando a resolver os problemas para os quais eu não tenho solução. Porque eu estou certo que estou fazendo aquilo que é a minha missão nesse momento. Eu penso que esse meu exemplo pessoal, desculpe dá-lo, deve nortear a nossa vida. Porque exatamente eu imagino que nesse momento, por alguma razão, ou porque o Espírito Santo revelou a Paulo, ou porque Paulo teve alguma informação, Timóteo estava desanimado. Porque sempre que nós fazemos, nós recebemos oposição. A única maneira de ninguém se opor a você é você não fazer nada. Mas se você se propõe a fazer qualquer coisa, seja cantar num coro, reger um coro, tocar um instrumento, sempre tem a famosa família, com todo respeito aqui, que tem sobrenome Faria. Eu faria melhor que esse regente aqui, ele é fraco, entende? Eu regeria melhor do que ele, mas nunca regeu. Não é verdade? Eu pregaria melhor do que eu, o que é muito fácil, mas nunca pregou. E aí você, de tanto ouvir isso, que você faria melhor do que eu, você diz, realmente, eu imagino que Timóteo estava desanimado, porque primeiro ele era muito jovem. Como é que você vem me ensinar a mim aqui, o Timóteo, aqui em Éfeso, em nossa igreja? Você é muito garoto, não é? Então Paulo diz, Timóteo, a missão que você recebeu foi de Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus lhe deu uma missão, Ele lhe capacita. E além de lhe capacitar com as habilidades necessárias, Ele lhe dá coragem, Ele lhe dá amor e lhe dá sabedoria para continuar. É por isso que eu acho que Timóteo é um gigante. Gigante porque Deus o fez gigante. Como Ele nos faz gigantes, Ele nos capacita. É Ele que coloca dentro de nós essa coragem. Por isso se repete ao longo da Bíblia, seja forte e corajoso. Isso está de Atos a Apocalipse, ou de Gênesis a Malaquias, de Mateus a João. Precisamos de coragem para fazer o que temos que fazer. Até para não fazer o que nós não devemos fazer, de coragem precisamos. Precisamos de sabedoria. E a Bíblia é o livro da sabedoria, com tantos mandamentos, tantos conselhos, tantas promessas, tantos exemplos. Ele então, quando cantou agora há pouco, nos dá esse sentimento de amor. Nós não fazemos para receber glória de ninguém, porque nós sabemos que as glórias que nos dão hoje, amanhã, vêm em forma de vergonha. Os aplausos de hoje são vaias amanhã. Quem confia nisso está errado. Mas Deus nos coloca no coração que nós fazemos por amor. Deus é amor. E eu tenho que ser amor. Você tem que ser amor. Um gigante, Timóteo. Meu convite a você que depois você percorra toda a Bíblia, só lendo sobre Timóteo, palavras de Paulo a Timóteo, vai encontrar muito mais coisas acerca desse gigante e dizer, eu quero ser gigante como Timóteo. Esse foi meu propósito hoje, convidá-lo a ser um gigante, na família, na igreja, no trabalho, nos seus relacionamentos, a ser alguém
que as pessoas dizem, esse aí, essa aí, eu respeito. É assim que nós devemos viver. Que, para tanto, o nosso Deus nos ajude, porque se Ele não nos der coragem, amor e sabedoria, não conseguiremos. Mas isso está ao nosso dispor. Deus quer nos capacitar com coragem, com amor e sabedoria, para que através de nós as pessoas vejam Jesus. Porque esse é o objetivo da nossa vida. Que as pessoas vejam Jesus. Você conhece aquela frase atribuída às vezes a Moody, outras vezes a Spurgeon, segundo a qual de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão a sua vida. Estão me lendo agora. Talvez não leiam a Bíblia. Tem gente em casa me lendo agora. Talvez não leiam a Bíblia. Então eu tenho que ser a Bíblia viva das pessoas. Você é a Bíblia das pessoas. Que seja uma Bíblia inspirada por Deus. Vamos então cantar agora essa oração.